E aí pessoal, beleza? É, Sejam bem-vindos aí ao meu canal, aqui MC Jesus. E hoje eu venho falar para vocês é, sobre religião nas eleições de 2018. Esse é o guia definitivo sobre a religião, o papel da religião nas eleições de 2018. Isso vai definir o futuro do Brasil nesse sentido, certo? A visão que o mundo terá do Brasil e etc. Certo? Então, a primeira coisa que eu te peço, bom, é que se inscreva no canal, ative as notificações. Se você gostar do vídeo, curta e compartilhe, certo? Para ajudar a gente a trazer mais conteúdo e não ficar de fora do que virá em seguida, certo? Então a questão é a seguinte, a primeira coisa, a segunda coisa que eu te peço, a segunda coisa que eu te peço é tire da tua cabeça a questão de partido X, partido Z, candidato Y, candidato A, certo? Não, esquece, beleza? Eu tô aqui para falar de algo muito sério, muito sério. Porque a gente sabe que religião, por si só, já é algo muito sério, certo? A palavra religião significa religar, certo? Então é o assunto, né, que nos liga, que liga o ser humano a Deus, beleza? E aí você vai ver em várias partes do mundo, cada pessoa tem a sua própria visão de como isso acontece, como que eu posso me ligar com Deus, isso, aquilo outro, beleza? E aí é o seguinte, a gente cai na... A gente tem aquelas religiões que tem deuses impessoais, como o budismo, o hinduísmo e tal, certo? Que são vários deuses, tal, são politeístas e tal. E você tem as religiões que são monoteístas, certo? Todas elas vêm da mesma raiz, que é Abraão, certo? Abraão era um homem, tipo assim, amigo de Deus, chamado amigo de Deus pela Bíblia, né? E o ponto culminante da fé de Abraão é o ponto central da religião. Foi quando ele foi ao Monte Moriá e ofereceu o seu filho em sacrifício. Porque Deus pediu assim. Só que na hora exata do sacrifício, Deus disse basta, porque a fé dele já tinha sido provada. E Deus pediu para ele desatar o menino e tal. Beleza. Aí o que acontece? Dessa religião, dessa fé de Abraão, surgiram três religiões, certo? Que são o judaísmo, a primeira delas, o cristianismo, a segunda delas, e o islamismo, a terceira delas, beleza? Então todas essas três religiões elas têm esse ponto em comum, que é Abraão, beleza? Agora você pode estar se perguntando, beleza, você está falando de religião, mas e o que tem a ver com as eleições isso? Eu vou te falar exatamente agora. Por exemplo, é sabido que é só você olhar no Google, nas notícias, que a tríplice fronteira, do qual faz parte o Brasil, certo? E mais dois países, Paraguai e Argentina, eles têm uma... Na Argentina é para baixo, enfim, beleza? Eu sei que o Paraguai está no meio, certo? O mapa da América do Sul, eu estou conhecendo mais o da Europa do que da América do Sul ultimamente, deixa pra lá. Enfim, e aí o que acontece? Existem grupos terroristas islâmicos que circundam o Brasil, que estão constantemente no Brasil, dizem que tem ligação até com o PCC, isso e aquilo, certo? É sabido que o governo Lula, através do próprio presidente Lula, teve financiamento de campanha, teve uma ligação muito forte com regimes ditatoriais, como o de Gaddafi, por exemplo, certo? E esses regimes ditatoriais, eles fazem o que eles querem no mundo, eles financiam grupos terroristas, isso aquilo, beleza? Não estou aqui para falar deles, certo? Estou aqui para falar dos muçulmanos que não são radicais, beleza? Assim como estou aqui para falar dos judeus que não são radicais e dos cristãos que não são radicais, beleza?
E daí é o seguinte, aí beleza, então eu diferenciei o muçulmano normal, que é um muçulmano que está ali para exercer a fé dele, entendeu? Tem as crenças dele, aplica as crenças dele na casa dele, certo? Para o seu círculo de influência. Existem aqueles que querem ter uma visão globalista da religião, certo? Querem disseminar isso, aquilo. Cada um escolhe a tua, isso é um problema de cada um, beleza? A respeito dos judeus, certo? Que são são o primeiro, na verdade, o primeiro grupo que surgiu aí da fé de Abraão, certo? Os descendentes diretos de Isaac, né, que é o filho de Abraão. Também existe uma ala mais extremista, vamos dizer assim, e tem uma ala mais normal, vamos dizer assim, certo? A área normal é o quê? É aquela ala que defende o seu Estado de Israel, certo? Defende ali o seu Estado de Israel, quer paz, quer exercer sua religião em paz, certo? Sem interferência de ninguém, certo? E é isso. E existem aqueles que querem impor também uma visão globalista, certo? Querem que os países reconheçam coisas além do simples fato de reconhecer a existência do Estado de Israel, a soberania do Estado de Israel, e querem simplesmente que os países tenham maior reconhecimento sobre questões do Monte do Templo, que é onde Abraão levou Isaac para oferecer em sacrifício, e que hoje tem uma mesquita lá. Esse é o grande problema dessas duas religiões hoje, por isso que elas brigam tanto, entende? É um dos grandes problemas. Então, assim, alguns judeus eles querem porque querem, eles discriminam quem não reconhece isso, quem não defende com unhas e dentes o fato de que Jerusalém, o templo e tudo mais, é a capital de Israel e tudo mais, certo? E é por isso vocês vão entender agora a questão das campanhas políticas, certo? Dessas eleições, o que está em jogo. E aí eu venho com a terceira religião, que é o cristianismo, certo? Que é a segunda nessa linha aí, certo? Que vem de Abraão, segunda que descendeu de Abraão, que se deu com o nascimento, vida, né? Morte e ressurreição e promessa de retorno de Jesus Cristo, certo? E dessa fazemos parte nós, os brasileiros, certo? Então, já por aí eu já digo para você, existem dois extremos, certo? Dentro dessa religião também, do cristianismo, certo? Existe aquele, como sempre, como as outras duas também, existe uma questão de globalismo, certo? Existe um cristianismo que quer se impor no mundo inteiro, isso, aquilo, quer unificar as outras religiões em torno dele mesmo e tal. E esse é o cristianismo extremo, beleza? Existe um outro cristianismo, assim como as outras duas religiões, o judaísmo e o islamismo, o islamismo, o islã, né? Islamismo não é uma palavra muito legal, mas hoje em dia, né? O islã, o judaísmo e o cristianismo, certo? Existem alas mais equilibradas, certo? E qual é a ala equilibrada do cristianismo? O cristão, que é equilibrado, ele tem dois pontos que ele defende, certo? O primeiro, ele aplica os ensinamentos de Cristo na sua vida pessoal, beleza? Esse é o ponto central. Ele está em constante autoavaliação, autocrítica, ele tem o Espírito Santo, certo? Que é quem o cristão acredita que dá a orientação sobre como ser semelhante a Cristo, isso, aquilo. E daí você tem também aquela visão mais externa do cristão equilibrado, que é o quê? Falar de Jesus para outras pessoas, certo? Aí entra a questão, beleza, se eu quero falar de Jesus para outras pessoas, o fato de eu querer falar para o mundo inteiro não é uma questão globalista? Não, a questão globalista não é política, certo? Porque é diferente eu chegar e falar assim, eu sou cristão, certo? Quero que as pessoas me reconheçam como líder do cristianismo e daí eu quero a paz entre todas as religiões, eu quero que todos cerrem as mãos comigo e tipo assim, sobre a minha liderança todos estão
perfeitamente unificados e tal, e Deus está contente com isso. Não, não é isso. A questão do cristão equilibrado ele fala de Jesus dentro do círculo de influência que ele tem, certo? E por que eu estou aqui para falar das eleições, certo? Porque, primeiro, eu tenho a influência de falar aqui para você agora, certo? Eu estou na internet falando disso desde o início do YouTube, certo? Não só no YouTube, em diversos outros sites, mas no YouTube eu estou desde o início, certo? Muito antes que qualquer um desses youtubers esteja aí, certo? Que defende direita, esquerda, ou fale de Cristo, como Diego Rox, Nando Moura, Dedo de Teologia, qualquer um desses, eu estou antes deles aí no YouTube, certo? Só não sou youtuber porque tinha muitas coisas para fazer na minha vida, certo? Viajei o mundo inteiro aí e fui missionário muitos anos no Brasil e fora do Brasil, certo? Tive aí engajado com diversas causas dos imigrantes ao redor do mundo, certo? E é isso, entende? Então, agora que eu estou voltando para o YouTube de novo. Então, o meu círculo de influência é esse. E é por isso que eu estou falando de Jesus aqui, certo? Aí, obviamente, eu sou brasileiro também, eu tenho meu direito de voto, certo? Eu tenho o direito de dar minha opinião política, certo? Sobre os rumos do país. E é isso que eu estou vindo fazer aqui agora. Por isso eu digo para você, eu não estou nem um pouquinho preocupado, certo? Com esquerda e direita, certo? Porque de um jeito ou de outro, o Brasil não vai virar a imagem que um e outro pintam. Não vai, entende? Não vai. Então, assim, tudo isso é simplesmente para manobrar as massas, certo? Para colocar medo, e eu já falei isso, tem um post meu aí, vou colocar até o texto desse post aí na descrição, beleza? Que é exatamente o medo, a falta de liberdade, certo? Que faz as pessoas seguirem um lado ou outro, beleza? E daí é o seguinte, então como vencer esse medo? Como vencer esse medo? Aí é que tá. Você é cristão? Você é judeu? Você é muçulmano? Ou você é ateu? Pro ateu, o que eu tenho para dizer pro ateu? Qualquer uma dessas 4 classes de pessoas, já disse aqui, estou falando de monoteístas ou, certo? E agora nesse caso estou falando de pessoas que não têm nada, que só a percepção delas é o que importa, que é a questão do ateu, certo? Muitos socialistas são ateus, muitos capitalistas são ateus, ou seja, certo? Muitos capitalistas são cristãos, muçulmanos ou judeus também, certo? Então o ponto central aqui é o que eu, como cristão, devo recomendar para o próximo presidente da República, que é exatamente, eu não sei quem que é. Isso é muito oportuno dizer isso nesse vídeo, não sei quem que é o presidente, por isso que eu tenho a liberdade de dizer. Independente de quem será no dia 28 eleito, a questão é, qual a posição do Brasil em relação a isso? Porque grupos terroristas circundam o Brasil, vêm para o Brasil. Por um outro lado, dizem que até o Irã está interferindo nas eleições do Brasil, tal. Tem notícias aí na internet, não é o que estou falando, certo? E por um outro lado, existe aquela questão de, muitos estão falando disso agora também, porque quem seguir Israel é abençoado, beleza? É abençoado porque está na Bíblia, isso e aquilo. E é interessante que muitas das pessoas que estão citando isso agora, elas não seguem o Velho Testamento, elas rejeitam o Velho Testamento. Eu sou adventista do sétimo dia, eu nunca rejeitei nenhuma parte da Bíblia, certo? E muitas pessoas agora estão surgindo com essa história de que quem seguir Israel será abençoado, isso, aquilo. Seguir Israel, né? Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo de reconhecer a soberania de Israel, porque isso nós reconhecemos, certo? Eu já estive em Israel, muito respeito, as pessoas me respeitam muito bem. Qualquer um dos quarteirões ali, como é que fala? Dos bairros, né, que tem ali, judeu, muçulmano, cristão, armeno, todos eles respeitam o brasileiro, certo? Exatamente porque o brasileiro, em sua essência, não se envolve com essas questões, certo? O brasileiro tem a fé dele, ele fala o que ele acredita, sem querer impor nada para ninguém, certo? Esse é o ponto. Agora, a partir do momento que alguém decide dar um passo além, um presidente da República, dar um passo além, seja se ligando com
com ditadores de qualquer ideologia religiosa, vamos dizer assim, certo? Qualquer religião. Seja querendo, dentro da legalidade, tomar iniciativas que irão irritar um ou outro campo, perder o equilíbrio, certo? Como transferir, por exemplo, embaixadas, isso, aquilo, certo? Tudo isso tem que se ter muito cuidado, porque existe uma alternativa, certo? Você quer ir além? Você quer ir além de uma forma que você não fira ninguém? O Brasil é essencialmente cristão, beleza? A sua maioria. Não é o que se diz aí de a minoria se curvar à maioria, isso, aquilo, certo? Então a maioria do Brasil é cristão. Isso quer dizer que a gente vai oprimir as minorias? Não, não é, entende? Não se pode fazer isso. Agora o que se tem que fazer é a maioria, então assim, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver o grande problema da maioria. E qual é o grande problema da maioria? A gente não quer terrorismo aqui, nem por um lado nem pelo outro. Nem por ir além com Israel, e nem por ir além com grupos terroristas ou com regimes ditatoriais, certo? A gente quer exatamente ficar ali com a nossa fé, divulgando o que a gente acredita, certo? Da maneira mais suave e perfeita possível. E como é que se faz isso? Com um presidente defendendo a soberania de Jesus Cristo nas Nações Unidas. Nas Nações Unidas, na tribuna das Nações Unidas, vários assuntos são levados ali. Cada país do mundo, certo? Dos 200 e poucos países que existem no mundo, cada um deles leva a sua pauta conforme acredita, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, leva lá, certo? Para o mundo, testificando do que acredita. E não é só questão de país, já vi pessoas declarando que Jesus a ressuscitou, por exemplo. Tem um vídeo, vou até colocar aí na descrição também, certo? Ou até coloco aqui também. Só que está em inglês, talvez eu traduza depois. Ou seja, as pessoas têm a liberdade, ali na tribuna das Nações Unidas, de defenderem o que acreditam. E eu creio que um presidente brasileiro tem que fazer isso. Ele tem que defender a soberania de Jesus Cristo na ONU. O que é defender a soberania de Jesus Cristo na ONU? Tem vários vídeos meus aqui explicando, mas eu vou falar novamente, certo? Para você que está vendo nesse vídeo aqui, certo? Defender a soberania de Jesus Cristo na ONU é defender a existência legal de Jesus Cristo, certo? Que ele existiu, que ele viveu, que ele ressuscitou e que ele saiu desse planeta em vida, certo? Reconhecer isso, primeiro que a Bíblia diz que reconhecer isso é o que define se o espírito é de Deus ou não, certo? Se alguém recebe qualquer entendimento, se ele declara que Jesus Cristo veio fisicamente e saiu fisicamente, ele é de Deus. Se ele não declara isso, ele não é de Deus. É o que a Bíblia diz, não é o que eu estou falando. E daí é o seguinte, então se Jesus saiu em vida daqui, quando alguém, nos dias de hoje, sai do planeta, certo? Por uma questão de astronáutica, certo? Vai na Estação Espacial Internacional, para a Lua, ou até para Marte, vamos dizer assim, se alguém tentar ir, né? O que acontece? Como é que são os direitos dessa pessoa? Eles são resguardados ou não, certo? Como é que ficam os direitos? Então, assim, eu tenho vídeos aí desde 2006 falando disso. O YouTube cresceu, tem youtuber para tudo, tem gente defensor da moral e dos bons costumes, do cristianismo, isso, aquilo, e ninguém fala sobre isso, certo? Então eu te pergunto, até que ponto teu cristianismo é real, real como a tua vida, certo? Como você saber que você está vivo, que você está vivendo, que você tem uma existência material. Até que ponto o cristianismo ele tem essa conotação real para você, certo? Então é isso, defender a soberania de Jesus Cristo na ONU é o único papel do Brasil, do presidente do Brasil, certo? O resto não se deve envolver, porque isso gerará extremismos de um lado ou de outro, certo? Então se a gente quer paz no Brasil, quer prosperidade, quer ordem e progresso, a gente tem que começar pela religião, certo? Então essa é a minha mensagem para você hoje. Não se esqueça, deixe nos comentários, deixa aí nos comentários se você o que você acha sobre isso que eu falei, se você tem alguma dúvida a mais, se você tem ideia para novos vídeos. E aí recomenda o vídeo, se inscreva, ativa as notificações e curta, que aí eu trarei então novos assuntos relacionados a isso ou mais além, certo? Então fiquem com Deus aí, forte abraço, tchau, é nóis.